Olá pessoal, essa é a segunda parte da aula 4 da disciplina de Redes Locais Industriais. Eu sou o professor Azuperri, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Os tópicos da aula de hoje são o protocolo OSI e o protocolo HART. Na segunda parte nós vamos estudar o protocolo HART. O protocolo HART foi introduzido em 1989. Ele utiliza-se da comunicação digital de modo flexível sobre um sinal de 4 a 20 mA normal, para parametrização e monitoramento de informações. Este já é um protocolo bem estabelecido e utilizado por um grande número de fabricantes. Ele não interfere na comunicação analógica se essa tiver uma taxa inferior a 10 Hz. E ele suporta equipamentos multivariáveis. Nessa figura nós temos então uma demonstração de como que o sinal fica sobre o sinal de 4 a 20 mA. Nós temos um sinal de corrente aqui e a gente tem uma pequena variação de corrente aqui que não é sentida pelos equipamentos de 4 a 20 mA, porque a sua frequência é muito mais alta do que a frequência que os equipamentos conseguem perceber. Deste modo, a gente consegue utilizar ao mesmo tempo um equipamento analógico de 4 a 20 mA e um digital, pegando essas pequenas oscilações para a gente usar como interface de comunicação digital. O protocolo HART ele pode permitir para a gente várias funcionalidades diferentes, como monitoramento de dispositivos de campo, parametrização, calibração e o diagnóstico de falhas, podendo ser utilizado no módulo monomestre, que a gente só tem um mestre aqui, ou no multimestre, que a gente tem um computador como mestre e um dispositivo terminal aqui, que pode ser conectado à rede e depois removido, como um segundo mestre, também utilizado para configuração. Aqui nós temos o modelo do protocolo HART em comparação com o modelo OSI e ISO. Ele também possui apenas 3 camadas. A camada física vai utilizar de um modem BEL 202. A camada de enlace ela vai utilizar todas as regras do protocolo HART, ela vai gerenciar isso, as falhas e os quadros de comunicação. E depois nós só vamos ter uma camada de aplicação. Essa camada de aplicação ela vai ser responsável pelos comandos do protocolo HART, dado a aplicação que o usuário desejar. A camada física do protocolo HART é baseada no modem BEL 202. Este modem utiliza a modulação FSK, que significa Frequency Shift Keying, de modo que a gente tem uma diferença de frequência para cada um dos bits que a gente esteja utilizando. Se a gente estiver usando uma frequência mais baixa, de 1200 Hz, a gente está enviando um bit 1, e 2200 Hz enviando um bit 0. Aí a gente utiliza para esse modem um baud rate, uma frequência de comunicação de 1200 bits por segundo. A amplitude do sinal de corrente HART é aproximadamente 1 mA de pico a pico, e seu valor médio, por ser uma variação de frequência senoidal, é nulo. Normalmente, para o protocolo HART, se utiliza de cabo de par trançado. Se a distância for pequena, nós vamos usar um cabo de 0,2 mm² sem blindagem. Para distâncias menores que 1.500 metros, cabo de 0,2 com blindagem, para evitar então a contaminação do sinal por ruído. E a distância maior de 3.000 metros, a gente vai ter o cabo de 0,5 mm com blindagem. Aqui nós temos um esquema típico do protocolo HART. Nós temos então o controlador HART e um transmissor. Aqui nós temos em ambos os casos um modem BEL 202 que é responsável por fazer esse chaveamento de frequências desse sinal de corrente. Aqui nós temos um conversor AD. Esse conversor AD ele vai pegar essa variação e vai digitalizar para que a gente possa trabalhar. E a gente tem aqui o sistema de 4 a 20 mA funcionando normalmente, sem que a gente tenha interferência nos seus valores. O sistema de comunicação HART tem 3 modos de operar. Ele pode operar no modo mestre-escravo, que é o seu padrão, onde a comunicação é sempre iniciada pelo mestre e o escravo só responde se houver um pedido para ele. Normalmente, são 2 atualizações por segundo. O broadcast, que é o comando que é enviado pelo mestre a todos os equipamentos, e o modo burst. Os equipamentos enviam um valor de processo medido de maneira cíclica. O modo mais comum é o mestre-escravo, que nós já verificamos na primeira parte da aula de hoje. A arquitetura de comunicação pode ser de múltiplos mestres e apenas um dispositivo escravo, que a gente vai chamar de ponto a ponto. Desse modo, a gente vai poder continuar, inclusive, utilizando o cabeamento para a comunicação analógica, ou então nós vamos usar múltiplos escravos, que a gente vai chamar de multidrop. A comunicação analógica tem que ser desativada nesse caso. Então, a gente vai usar um barramento aqui, agora não vai ser mais ponto a ponto, agora nós temos um barramento,
E todos esses equipamentos aqui são equipamentos digitais que estão correspondendo ao protocolo HART. O protocolo HART, na sua segunda camada, na camada de enlace, ele vai controlar um quadro HART. Esse quadro HART ele pode ser dividido em 8 partes. A primeira parte é o preâmbulo. São 3 ou mais palavras de sincronismo nos sinais de mensagens. A segunda parte é a palavra que indica quem está enviando, se é o mestre, escravo ou burst, e ainda qual é o formato, se vai ser no formato long ou short. O campo AD é o campo de endereço. No caso do formato short, ele vai possuir uma palavra. Possui um bit para distinção entre mestres e outro para indicar o modo burst. Em um equipamento de campo, 4 bits são utilizados para o endereço, de modo que a gente tem um endereçamento de 0 a 15. No caso do formato long, o endereço tem 38 bits. O CD é a palavra que indica qual é o comando HART, a camada de aplicação que vai indicar qual é o comando. Os comandos podem ser dos tipos universais, comuns ou de acordo com o fabricante. BC indica o comprimento da mensagem, no máximo de 25 palavras. O campo de status são 2 palavras indicando a condição do equipamento. Se iguais a 0, o equipamento está ok. No campo data, a gente vai ter os dados transmitidos. E o campo CHK é o campo do checksum, que vai atender HD igual a 4, distância de Hamming. Uma palavra no protocolo HART inclui 11 bits, que são um bit de começo, um bit de paridade, um bit de parada e 8 bits de dados. Um quadro no formato short vai possuir 25 palavras de dados, mais 10 palavras de controle, totalizando então 35 palavras. O tempo aproximado gasto para transmitir um quadro do tipo short, considerando o baud rate de 1200 bits por segundo, então vai ser de 320 milissegundos para transmitir um quadro curto. Devido a essa característica, normalmente um dispositivo é atualizado apenas 2 vezes por segundo. Na camada mais alta do protocolo HART, ou seja, na camada de aplicação, nós temos os comandos HART, que são instruções que são, ao serem recebidas pelos escravos, permitem certas ações. Essas são definidas por 8 bits, portanto a gente tem até 256 comandos diferentes. Existem 3 tipos de comandos. São comandos universais, comandos usados e compreendidos por todos os equipamentos HART, independente do seu fabricante, e a faixa varia de 0 a 30. Os comandos comuns, que são suportados pela maioria dos equipamentos HART e de acordo com a sua função. A faixa de 32 e 126, nesse campo de 256 comandos. E os comandos específicos. Esses sim dependem do fabricante e das características particulares de cada equipamento. A faixa reservada para esse tipo de comando é de 128 a 253. Aqui nós temos um exemplo de um comando universal, o primeiro comando, o número 0. O comando 0 ele vai ler o identificador único do dispositivo que a gente solicitar. Para realizar a configuração dos dispositivos de campo, os mestres, sejam eles PLC ou um handheld, um equipamento de mão para esse tipo de configuração, utilizam um arquivo de configuração chamado DD, é o Device Description. Esse arquivo possui todas as informações necessárias para que o mestre se comunique adequadamente com o escravo, tais como funções habilitadas e formato das mensagens. Esse arquivo é escrito usando uma linguagem chamada DDL, que é Device Description Language, a linguagem de descrição dos dispositivos. A utilização do DD pode ser comparada a um driver de computador por sistemas operacionais, uma vez que ele fornece as informações necessárias para que a gente consiga operar e comunicar com o dispositivo de campo. Aqui nós temos um videozinho de configuração do protocolo HART. What we're going to do here is explore the use of different models of HART communicator with a smart transmitter. In this case, the smart transmitter is a Rosemount Model 3051 differential pressure transmitter. We have it powered through a 24-volt power supply, going through a Fluke Model 87-5 meter. We're currently measuring about 12 milliamps of current. That current goes through a 250 ohm resistor, and we're providing pressure with this hand pump, it's air pump. The current range of the transmitter is 0 to 1,000 inches of water column pressure. We are applying about 500 inches of water column, which is exactly halfway in its range. That's why we see 12 milliamps out of a 4 to 20 milliamp range. This is a smart transmitter, which means it understands the HART communication protocol, little pulses of AC voltage that we superimpose in the same 2 wires with a DC signal. What I want to show you is what happens when you try to communicate with a HART communicator that does not have the necessary software upgrades. Right here we have a Rosemount Model 268 handheld smart communicator for the HART protocol. Zoom
And what we see here, we see a message. Notice, upgrade 268 software to access new transmitter functions. Smart communicators rely on digital files called device description files, or DD files. Aqui nós temos o quê? Um comunicador, um Smart Communicator, comunicando com a válvula que responde a esse protocolo. Nós temos então um sistema que tem uma fonte que está calibrada com a tensão adequada, né? Nós temos então um multímetro também que está medindo qual que é a corrente que está passando, que estava na casa dos 12 mA. E o exemplo que ele está fazendo aqui é tentando mostrar o que acontece quando a gente tem uma configuração aqui que a gente não está usando o arquivo DD, né, o Device Description, adequadamente. Vamos voltar ao vídeo. The device description file can be thought of like a driver for your personal computer. Like when you install a scanner or a printer on your personal computer, you have to install some driver software to tell the computer how to communicate with that new peripheral device. Likewise here, these devices, these smart field instruments, are so varied with so many different features and functions that the device description files, the driver files needed to talk to these will change over time. So for example, if I were to get a newer model of this transmitter, it would require a different DD file than this model right here. Well, that can be a problem for the HART communicator because if you don't upgrade this with the necessary DD files, it doesn't know how to talk to the newer transmitters. And here we have a case of this. Aqui ele está apresentando para a gente porque existe uma variação tão grande desses equipamentos que utilizam o protocolo HART que eles precisam desses equipamentos, desses arquivos DD, como se fosse um driver, que vai permitir que, na verdade, nesse caso aqui é um handheld, né? Ele permite que a gente comunique, né? Ou então outro mestre qualquer se comunique com ela. Que ele vai falar quais são as instruções que ela aceita, assim como quais são suas funcionalidades. É exatamente como se fosse um dispositivo novo que está sendo conectado ao seu computador. O computador precisa saber qual é a forma de comunicação e como aquele dispositivo pode ser interpretado. Então, se a gente não tem um arquivo DD adequado, a gente perde essa comunicação. Ele ainda dá um exemplo falando que se a gente tem uma válvula diferente, um modelo mais novo, ela pode ter funcionalidades diferentes. Então, esse equipamento ele não sabe como reagir a essas novas modificações. Vamos ver a continuação. This model 268, which is a rather dated communicator, it's rather old, simply does not have the necessary device description files to talk to this transmitter. And it tells us, upgrade 268 software to access new transmitter functions. And if I try proceeding, it does recognize what the transmitter is. However, I may not be able to access all the functions of that transmitter because I don't have the latest device description file. Now, in some cases, if my DD file in here is so old, it won't even talk to the transmitter at all. It won't even be able to tell, for instance, it's a 3051. What we're going to do here is explore the use of a newer transmitter, C pressure transmitter. Aqui, então, o que ocorreu? Ele conectou o aparelho, avisou para ele que ele precisava ser atualizado, porque ele não tinha a descrição completa do que aquele novo equipamento fazia, mas mesmo assim conseguiu se comunicar de maneira mínima com aquele equipamento. Porque a gente sabe que tem um conjunto de funcionalidades básicos que ele consegue, que tem por funções básicas, né? Tipo funções universais. Aqui nesse caso ele conseguiu aquisitar algumas informações, mas mesmo assim algumas funcionalidades poderiam ficar ocultas, porque o arquivo DD que a gente tem aqui é muito antigo. Ele fala que se o arquivo fosse tão antigo que a gente não conseguisse a gente poderia não conseguir nem comunicar com esse equipamento. Esse que tinha aqui era um arquivo que permitia a comunicação com um modelo anterior a esse aqui. Vamos ver a continuação. So that can happen as well. So what I want to show you here is the difference between this and a newer transmitter that does have the necessary DD file. Here we have a model 275, which is a later model communicator. I'm sorry, this is a communicator. I may have misspoken and said transmitter. This is a communicator. We'll wait for it to boot up and establish communications. And here it powers up with no problems whatsoever. It tells us the process variable being measured by the transmitter, the current output it thinks it's outputting, the range values, etc. In fact, this menu structure looks very similar to the one you see with a Model 375 HART communicator. This one's a newer communicator, and like I said, it has the appropriate DD files to be able to talk to the Model 3051 transmitter, and so it did not give us an error message whatsoever. So if you find yourself in a situation where you have a complete working circuit, you definitely have established a proper current to the transmitter,
you have your 250 ohm resistor attached, but you just can't get the communicator to successfully talk to the transmitter, it may be because there's a mismatch in the DD files. Think of it as a personal computer that doesn't have the right driver to talk to a printer or a scanner. All the hardware might be in place, but without that software key, it isn't going to work. Bem, no final ele fez uma substituição do controlador dele aqui, e esse novo ele tem os arquivos atualizados. Ele conseguiu capturar todas as informações, inclusive algumas que o anterior já tinha conseguido capturar, mas ele sem dar nenhum tipo de warning, algum tipo de erro. Ele dá um aviso, se você estiver utilizando uma linha funcional, esse tipo de equipamento, que a gente preste atenção que um dos problemas de comunicação que pode estar ocorrendo é justamente por conta desses arquivos DD serem muito antigos, serem desatualizados. Bom, pessoal, essa é a segunda parte e a última parte da aula 4. Eu agradeço muito por vocês assistirem. Um abraço a todos.